Eu levo muito a sério, eu acho muito profissional isso, negócio de claquete. Vai, ó. Eu levo tão a sério. Na verdade, é que a gente tá fazendo errado. A gente faz assim. E na onda, se você reparar ali no Audacity, fica tipo, você não sabe achar onde é a claquete. A claquete precisa ser assim. Começa a gravar em silêncio. E aí eu posso falar depois. Isso, dá um tempinho, que fica uma linhazinha bem curtinha. Já sabemos que silêncio já não tem muito aqui, né? O que é importante? Você sincroniza o áudio depois, isso que é importante. Você se vira aí, Glauco. Você se vira. Né? Não sou eu que edito? Aí. Você que se Aí, vire. Mabel. Você que se vire. Eu não tenho nada a ver com isso. Ó, Mabel, ó, Nada. Rai, tá vendo? Não me interessa. Tô Não me aqui interessa. sendo mal respeitado. Começou? Começou, galera. Sejam bem-vindos a mais um Papo de Bancada aqui na... Tô checando meu microfone. Aqui no canal da Sociedade Brasileira de Dublagem. Aí sim, Brasil. E hoje, como vocês viram aí no título do vídeo, vamos revelar os segredos de um bom vozerio. Galera, hoje estamos aqui revelando esses segredos, guardados às 7 chaves por todos os dubladores. Essa coisa que fica todo mundo guardando, aí ninguém fala. E aqui a gente vai falar, porque aqui a gente tá compromisso com a verdade, com vocês, nossa audiência. Ok, é quase um ok, né? Maravilhoso. Vamos falar sobre isso. Por que é tão importante falar sobre isso? Porque geralmente a gente começa fazendo isso, né? Quando a gente começa a trabalhar, a gente começa fazendo vozerios e pontas. Então, é interessante a gente descobrir como fazer um bom vozerio e como se virar bem, como fazer o melhor trabalho possível, porque é daí que o diretor vai falar: olha, ele se vira bem ali, ele faz um negocinho ali bonito, então vou chamar ele pra fazer um personagem pequeno aqui que eu achei a cara dele. ou daí pra mais e mais e mais você conseguir construir o seu castelinho. Como foi o meu caso, foi assim que eu chamei a atenção da Rai. Não foi assim que eu chamei a atenção. Mas lá atrás, antes de eu começar a trabalhar aqui na SBD, eu fui escalado pra fazer um vozerio, sabia? Não. Pois é. Não sabia. Fui escalado pra fazer um vozerio, que assim, né? Às vezes acontece de você ser escalado num vozerio com as pessoas, com mais de uma pessoa, né? Com, sei lá, 5, 6 pessoas. E às vezes acontece de ser só você, né? Porque tem estúdio que, escala uma pessoa por vez no vozerio. Daí fui só eu lá pra fazer o vozerio. E era numa vila de pesca, né? A vila de pescadores. Daí a Rainha virou e falou, é um vozerio. Não era gritaria, né? Que geralmente a gente associa vozerio com blá 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 blá. Não é. A gente vai falar, inclusive, falar sobre isso hoje. Às vezes é só uma falinha de fundo. E ela falou, vila de pescadores, de tal tempo a tal tempo. E eu comecei, porque eu adoro, gente, improvisar. Eu entrei num negócio, eu criei um personagem que era o cara que ele tinha uma rede de pesca muito favorita dele. E ele queria, porque queria que o outro pescador devolvesse. Ele tava falando porque era uma rede nova e ele ia usar, ele já tinha emprestado pro cara uma rede antiga que ele perdeu na semana passada. E ele comprou essa nova exclusivamente pra ele usar, que ele não emprestou pra ninguém. Olha a criatividade, isso faz parte, tá? E aí isso aí chamou a atenção e fiquei marcado ali na memoriazinha ali da diretora de dublagem, que depois eu só falei, haha, Harry Potter contratado. Exatamente. Glauco traz aqui pra gente um primeiro ponto que é muito necessário, que é improvisação. Vozerio não tem texto. Não chega lá na página e faz vozerio de tal, e aí tá em lá o diálogo que você vai fazer. Vez ou outra, tem uma sugestão de uma fala ou outra. Mas é uma sugestão de uma primeira fala, de um primeiro diálogo, talvez. Nada disso é escrito, porque você vai criar em cima de um nada mesmo, em cima da situação que tá sendo dada pra você. Até mesmo porque no script original do filme, do cinema, lá em inglês, eles não colocam as falas do pessoal que tá de fundo, dos figurantes. Isso não tem. No máximo ele coloca, as pessoas começam a gritar e desesperar. Não tem isso. As falas dos personagens principais. Então não tem como o tradutor para dublagem traduzir um texto que não tem. Exatamente. E também não existe a possibilidade da gente fazer burburinho como se fosse só um burburinho. Não, você tem que fazer a Vera, estando lá, você está lá nessa situação hipotética. Então, o improviso é uma das coisas mais importantes de ser bem sucedido num vozerio. Na dublagem, no geral, eu diria, isso é tópico para um outro vídeo, mas improviso é a primeira parte. Pegando só um ganchinho do que você falou, de não é só porque a gente está fazendo vozerio ou vozinha do fundo que a gente vai falar baixinho. Não, você fala como você está falando aqui e o técnico vai lá e abaixa, faz a mixagem para sua voz. Agora eu abaixei a minha
minha própria voz, mas você tá falando na sua voz aqui e o técnico vai lá e abaixa o volume pra ficar uma voz de fundo, de fato. Porque essa questão de volume, de você tá falando baixo, quem faz é o técnico. Tem até um negócio que aconteceu comigo quando eu tava fazendo aula de dublagem, que o professor falou assim, como é que vocês imaginam que seria uma pessoa caindo do prédio? Aí eu todo, eu imagino que é assim, E ele, não, você não sai, morre o grito. Você tem que fazer o grito inteiro. Isso, inclusive, pode dar um segundo tópico interessante, que não tava na minha pauta, mas que faz todo sentido, que não é porque tá no fundo que você vai fazer um negocinho pequenininho. Você tem que ter uma percepção muito grande do que a cena tá te pedindo. E aí, isso tem a ver com volume de voz, isso tem a ver com volume de vozerio, e isso tem a ver com o que você fala. Por exemplo, um vozerio de jogo de futebol é completamente diferente de um vozerio de velório, que é completamente diferente de um vozerio de hospital. E aí a gente vai. Então é muito importante a gente entender e perceber o ambiente daquele vozerio para entender se você fala mais alto, se você fala mais baixo, se você fala mais vezes, um atrás do outro, sem dar nenhuma pausa, ou se você dá pausa, se você fala um ou outro. E que tipos de diálogo que você cria em cima disso. Pra isso, tem que ter uma percepção muito grande daquele ambiente ali, do que você tá vendo. Tem que jogar junto com aquela imagem, com aquela situação, com aquela cena, de forma muito presente. Não sei vocês, meus colegas dubladores, aspirantes a dubladores que estão assistindo, Luísa, não sei, mas eu acho o vozerio a parte mais divertida da dublagem. Porque você tá livre, você não tem que seguir texto. É claro, você tem que seguir ali o contexto da cena e tem que seguir o tempo que você tem ali pra fazer. Mas, gente, é tão divertido, você tá aberto ali pra brincar. É claro, muitas vezes pode ser um desafio, porque às vezes você vem de um contexto que você não tá acostumado. Vocês têm que um vozerio num tribunal. Nunca fui a um tribunal, não sei como... Não é tão natural assim pra mim de improviso ver o que as pessoas falam num tribunal, ou como os advogados falam. Porque quando você chega ali na hora pra fazer o vozerio, você não tem... Na dublagem em geral, né? Não tem uma preparação, um estudo ali, não sei o que. Por isso que o dublador ele tem que saber muita coisa de tudo. E isso me leva a um terceiro ponto muito interessante, que é criatividade. Olha, eu tô te levando a todos os pontos. Tô achando ótimo, viu? Isso aqui é uma equipe que se complementa. Isso me leva a um ponto interessante, que é criatividade. Porque o improviso sem a criatividade não leva muito a lugar nenhum. Porque você pode ser ótimo improvisando. Eu posso ficar aqui horas falando sobre um pano vermelho, porque eu tenho propriedade pra falar sobre um pano vermelho. O meu fundo é vermelho. Então eu vou ficar aqui falando horas sobre o pano vermelho, porque é fluido pra mim. Mas isso foi um negócio que eu não sei direito. Eu tenho que ser criativo pra saber como eu abordo esse tema. Por exemplo, tô num tribunal e eu não sei nada de tribunal. Quem eu posso ser nesse tribunal? Eu posso ser o guardinha. Eu não sei nada de tribunal, mas eu posso ser o guardinha que fica do lado de fora esperando, fazendo as pessoas entrarem ou não entrarem. Então eu já fui aqui, arranjei uma situação criativa pra me salvar, porque essa situação eu não tô muito apropriada. Ou, por exemplo, lá vou eu puxando exemplo, que eu não tenho exemplo, mas eu vou arranjar um exemplo aqui pra gente. Por exemplo, uma situação que eu não tô nem um pouco... Por exemplo, uma coisa de época, um ponto específico sei lá, da Idade Média. E eu não sei nada sobre essa história, sobre esse ponto da história. O que eu posso falar? Uma coisa que era muito Idade Média, casamento. Casamento era um negócio muito importante naquela época. Pronto, eu posso estar falando com qualquer pessoa sobre qualquer casamento. O meu, o seu, o dela, o que vai acontecer, o que já aconteceu, pronto. Já criei possibilidades possíveis desse cenário, mesmo não entendendo que ambiente é aquele em totalidade. Então tem que ser muito criativo. Porque não é só sair falando muito bem, fluidamente, sem se interromper. É saber se encaixar naquele ambiente com criatividade. Isso é muito importante. Outra coisa, muito importante. Dedicação. Por quê? Por quê? Por quê? Conta pra gente, Luiz. Por quê? Porque, no geral, o vozerio tá no fundo. Então, não tem um grande protagonismo na cena, o vozerio. Então, tem muita gente que faz, vou falar qualquer merda aqui. Foda-se, não tem ninguém ouvindo. Só que, porém, o vozerio bem feito, no geral, vai fazer com que as pessoas notem, as pessoas no estúdio mesmo notem que você tá ali dando tudo de si pra fazer alguma coisa. Isso não tem a ver só com a dedicação ao vozerio, tem a ver com a dedicação com o trabalho. É não menosprezar o vozerio por ser menor, sabe? Por ser uma coisa pequena, porque é justamente o contrário. O modo como você se prepara pra fazer acontecer um vozerio faz com que isso
vá preparando skills no seu cérebro, no seu artístico, para que quando você esteja lá num papel maravilhoso, você tenha tudo isso já na mão. E isso faz toda a diferença porque é o modo como você enxerga a profissão. Você entende a importância que isso tem no todo. E isso, obviamente, vai fazer com que você tenha um bom resultado. E vai fazer com que você seja um bom profissional. Então, eu sinto que isso é uma parte muito importante de fazer, de ter um resultado interessante no vozerio. Faz sentido pra você, Glauco? Não. Acho que eu vou tirar toda essa parte que você falou. Enfim, acho interessante da gente trazer isso, porque o vozerio não é a parte principal do rolê. E ainda assim é muito fundamental pra fazer tudo isso acontecer. Então, qualquer outras dúvidas sobre vozerio, botem aqui nos comentários pra gente papear mais sobre. Ih! Au! Adoro que tá pegando isso. Não tá. Acabou!